Muito bem, vamos então para a nossa terceira aula, o nosso terceiro vídeo, para esse nosso projetinho Simple Game API, abordando o contexto de banco de dados. A gente criou o projeto na última aula, a gente subiu, publicou essa versão inicial lá no Git. A gente criou o projeto inicial a partir do Git, mas gerou a solução localmente e publicou lá na nossa branch main. Eu vou dar um play na aplicação, só para verificar que ela está funcionando certinho. Vou clicar em não aqui, porque ele está falando sobre certificado, não precisamos disso nesse momento. Ele está subindo a aplicação, então ele já tem o Swagger aqui configurado, a gente vai dar uma olhadinha como é que ele já tem isso. E ele cria para a gente um endpoint padrão aqui daquele projeção do tempo, Weather Forecast, e ele tem um endpoint do GET que eu consigo até testar aqui e verificar as informações. Ele está retornando aqui um 200, que é o código HTTP de sucesso. Então está funcional a minha aplicação. Bom, vamos dar uma passada rapidinho por ela, só para entender aqui os componentes dela. O foco é na parte de banco, mas é legal você conhecer aqui, caso você não tenha mexido ainda com soluções de API, você vai ver que é tranquilo, ele já cria bastante coisa para gente. Então, eu tenho um arquivo .sln, que é a solução do meu projeto. Se eu for lá no projeto, é isso aqui mesmo. Você vai ter esse arquivinho .sln e dentro dele você tem os projetos que fazem parte dessa solução. Por padrão, ele criou aqui um projeto de API que está atrelado a essa solução. Então, o que vem aqui dentro do solution, e ele tem esse íconezinho diferente, está aqui dentro, é um projeto, e esse arquivo é um arquivo .csproj. Se você entrar aqui dentro do Simple Game API, você vai ver que ele tem esse arquivinho aqui, ó, essa extensão é csproj, tá bom? Então aqui ele vai ter pra gente outros arquivos certinho, mas essa é a estrutura inicial dele. Aí aqui eu vou ter a parte de dependências, que envolve a parte de pacotes, bibliotecas que eu vou adicionar, e a gente vai incluir algumas referente aos recursos do banco de dados aqui. E a gente usa o Nugget para fazer a gestão dos pacotes aqui. E ele já instalou para a gente aqui nesse pacote esse recurso chamado Swazz Buckle.ASP.NET Core, que é a biblioteca responsável por utilizar o Open API para a parte de você fazer a documentação das APIs usando o Swagger, tá? Então é um padrão de mercado, o pessoal usa bastante aí o Swagger para documentar e facilitar os testes. Quando a gente criou outros projetos aqui no canal, a gente precisava subir um Insomnia ou então o Postman, passar lá o endpoint, montar certinho toda a requisição para fazer as solicitações. Com o Swagger isso já é facilitado, porque ele já monta a estrutura para você, tudo que você precisa ali, certinho, tá bom? Aí aqui eu tenho uma pastinha de propriedades, onde eu tenho aqui um arquivo de configuração Launch Settings, que eu configuro opções de lançamento do meu projeto, onde ele vai rodar, se eu estou utilizando HTTPS, qual é a porta onde ele vai ser executado. Ele tem também aqui onde ele inicia, qual que é a controller, o endpoint para ele inicializar. Então ele está utilizando o próprio Swagger aqui, você vai ver. Por isso que ele carrega inicialmente aquela página, tá certo? Eu tenho configurações também referente aqui a variáveis de ambiente, então eu tenho aqui o ASP.NET Core Environment, entre outros comandinhos aqui pra gente. Os principais são as portas, onde ele executa, e qual que é o endpoint inicial. Eu posso colocar controller, endpoint, ou então só o nome da controller e ele puxa certinho ali pelo get, né, inicial. No caso, eu faço dinamicamente via Swagger aqui. Além disso, eu vou pular controller e deixar por último. Eu tenho meu arquivo de configurações, o app settings. Então aqui eu consigo configurar informações referente a log. Aqui ele tem esse permissão de hosts. E eu consigo configurar também a minha connection string. Uma forma de fazer as soluções é inserir aqui essa informação. Eu tenho o arquivinho program, que é quem inicia a aplicação. Então ele tem uma série de configurações aqui. Aqui, ó, por exemplo, ele está setando o Swagger para gente, autorização para trabalhar com controllers. Ó, aqui é referente à configuração do Swagger, essa parte também, ó, para ele conseguir utilizar esse padrão do Open API que eu comentei. E a gente também consegue incluir aqui as configurações de gestão de dependência na relação das nossas interfaces e classes. Vai ter uma aula só para isso, para a gente ver isso também, tá certo? E ele cria para a gente uma classe aqui de modelo, aquela a projeção de tempo, Weather Forecast. Ele tem aqui para a gente o modelinho
que ele tem para você começar, né, para você usar a solução, entender como é que funciona a arquitetura. E a API, ela trabalha no padrão, uma arquitetura que a gente chama MVC, Model View Controller, tá? Acho que você ficou pelo lado errado aqui, mas basicamente assim, View é onde eu faço o meu acesso. A voz falhou um pouquinho, vou tomar um pouquinho de água e já volto. Saiu um view meio estranho aí, mas view vem de visualização. Então, antigamente eu tinha um cenário que eram minhas páginas para internet. Quando a gente fala nessas aplicações agora, a gente está usando muito padrão de APIs. Eu crio microserviços através de APIs e eu consigo fazer integração com a minha solução. Então, a view, meu endpoint, a view vai ser meu endpoint, é o que eu acesso, aquele caminho da URL, igual a gente viu ali no Swagger, um get, um post, que são verbos HTTP para fazer requisições e receber respostas da minha aplicação, tá? Conforme a gente vai mexendo, se você não tiver familiaridade com esses termos, vai ficar mais simples, tá? E aí, começa na view. A view faz uma requisição, e aí eu tenho a letra C, o controlador. Ele recebe essa solicitação e ele vai enviar para minha letra M, meu modelo, é onde fica o desenvolvimento do meu código propriamente dito. E a partir daquele modelo, da minha model, ele processa o que tem que fazer, retorna na controller e o controlador vai devolver para minha view. E assim é o meu ciclo. Faço a requisição, encaminho para onde tem que ir, processo e dou uma resposta, um retorno para a solução. Por exemplo, eu pedi para dar um get ali nos meus jogos. Então a minha aplicação foi lá, buscou essas informações no meu modelo, pegou no banco de dados, formatou aqui certinho e retornou na API essas informações, tá? Então ele já cria para a gente a pastinha controllers. Como a gente está falando de APIs, eu não vou ter a pastinha de views aqui, porque a minha view vai ser esses endpoints aqui. Então, por exemplo, get, post, e a gente vai configurar isso no decorrer aí do curso, das aulas, dos vídeos, tá certo? Então esse aqui é um de exemplo. Então dando só uma olhadinha nele, uma controller aqui no C Sharp, nada mais é do que uma classe também. Então a gente usa a orientação objeto aqui. O C Sharp é orientado a objeto, igual a gente tem no Java, o Python também. Eu atribuo um nome para ela e eu tenho esse sufixo de controller, que é uma boa prática utilizar esse sufixo para eu poder entender que é uma classe do tipo controller e que ela está herdando as características da classe controller base, tá bom? A funcionalidade aqui, basicamente, ele está gerando alguns valores e a partir disso ele usa essa listinha para definir como é que está o tempo, tá? Isso é só de exemplo, a gente vai criar a nossa. Acho que passei por todos os arquivinhos principais, tá certo? Então é isso. Essa é uma aula mais curtinha, mais para a gente entender o projeto, a gente conseguir rodar ele, ver se está tudo certinho e você entender o que é cada componente antes da gente começar a criar as coisas ali, tá? Então é legal você entender e conhecer eles. Então a minha view vai ser esse endpoint. Quando eu clicar aqui, ó, para fazer execução, eu estou mandando uma requisição HTTP nesse endpoint, ele vai bater lá na minha controller e se eu voltar aqui no código, vamos lá, vamos ver isso passo a passo. Vou clicar aqui na Weather Forecast, vou só diminuir essas outras janelinhas aqui para a gente focar no código. Se eu marcar um breakpoint aqui, ó, nessa linha que tem o get, dá um F9, ele criou um breakpoint. E quando eu fizer novamente a solicitação, eu bati lá aquela requisição, tô indo na minha view, endpoint, ele bate aqui na classe controladora, a partir disso ele chama meu código, e nesse código está tudo concentrado aqui nesse método mesmo, que ele é simples, e aí ele fez o processamento, ele vai dar uma resposta. Essa resposta usa um padrão HTTP, onde ele retorna um código para mim, no caso 200, que meu processamento foi efetuado com sucesso. E essa requisição, esse response, o retorno dela, ela possui um corpo que a gente chama de body. Então eu tenho o meu response body, e aqui ele está retornando essa lista aqui. E eu tenho algumas informações no meu header também, o cabeçalho aqui de resposta, tá? O content type dele, por exemplo, que é o formato JSON, configuração do caracteres aqui, o TF8, e ele veio com sucesso. Bom, é isso, é assim que funciona esse ciclo, de uma forma bem resumida das minhas solicitações HTTP e essa relação do meu projeto como um todo, tá? Vou parar a execução. Então, na próxima aula, a gente começa a criar nossas brands e a gente começa a montar o nosso código certinho, tá? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Continue na próxima. Essa foi a nossa aula e nos vemos em breve. Um abraço e eu fui. Até mais. Joia.